Fala pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante da tecnologia do concreto. Eu diria que é um dos materiais que mais evoluiu nos últimos anos, que são aditivos para concreto. Hoje vamos abordar um tipo específico de aditivo, que são os redutores de água. O que vamos aprender nesse vídeo? Esse é um vídeo mais técnico, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nos assuntos, e aqui a gente vai apresentar alguns conceitos importantes sobre aditivos para o concreto e concreto, tipos de aditivos redutores de água e também sobre as suas aplicações dentro da tecnologia do concreto. Primeiro conceito importante: o que é concreto? Como que eu posso definir esse material? Bom, a gente pode definir o concreto como um compósito cimentício formado por agregado miúdo, agregado graúdo, água, cimento hidráulico, aditivos e adições. E aqui com destaque nos aditivos, que é o tema que a gente vai abordar hoje. E falando sobre aditivos, o que são aditivos afinal? Bom, aqui eu vou trazer uma definição para vocês, que é uma definição normativa. A NBR 11768, que inclusive é a principal norma de aditivos. Nessa norma, se vocês entrarem, vocês vão encontrar as definições, conceitos, critérios de aceitação, os ensaios, inclusive ela tem várias partes, então é uma norma muito importante. Ela diz que são produtos adicionados no concreto em massa não superior a 5% da massa de cimento e são produtos que vão modificar ou melhorar as propriedades do concreto, seja no estado fresco ou endurecido. E a norma traz um adendo que os pigmentos não são considerados aditivos, apesar de eles irem em dosagem muitas vezes menor que 5% e mudar as propriedades do concreto. Os pigmentos a gente classifica eles como adições. Isso é uma regra geral, mas existem situações que a gente utiliza o aditivo em porcentagem maior que 5%. Um exemplo é concreto projetado. Concreto projetado, nós utilizamos um aditivo acelerador de pega, que muitas vezes vai numa dosagem maior que 5%, porque é um produto que precisa acelerar bastante o concreto, de forma que o concreto projetado, conforme ele vai batendo na parede, na projeção, logo ele tem que começar a secar. Bom, e aqui o último conceito importante que eu quero trazer para vocês, antes de nós entrar diretamente nos tipos de aditivos, propriedades, matérias-primas, é o conceito de aditivo redutor de água, que é o que a gente vai abordar aqui. Bom, um aditivo redutor de água, como o próprio nome diz, é um aditivo que vai ter a capacidade de reduzir o consumo de água do concreto sem modificar o slump, ou então, mantendo o mesmo consumo de água, a gente aumenta o slump. E o que isso impacta no concreto? Bom, a gente sabe que um dos principais parâmetros que influencia na resistência do concreto é o consumo de água, ou melhor, a relação água-cimento. Se eu consigo reduzir a quantidade de água do meu traço, mantendo o mesmo slump, ou seja, eu estou melhorando a resistência do meu concreto. Isso impacta diretamente em qualidade, mas também em economia, porque se eu estou aumentando minha resistência, ela está ficando acima do que eu precisava, eu consigo reduzir o meu consumo de cimento. Sendo assim, esse é um aditivo indispensável em qualquer operação de concreto. Toda operação de concreto vai utilizar algum tipo de redutor de água. Conheço uma operação que não utiliza. Bom, se essa operação que você conhece não utiliza aditivo redutor de água, provavelmente eles estão deixando dinheiro na mesa. Hoje, toda operação tecnológica de concreto utiliza. Isso estamos falando da indústria de concreteiras, pré-fabricados, artefatos de cimento, aí, com exceção do artefatos de concreto seco, né, que é um outro tipo de aditivo, e são aditivos para concreto plástico, concreto de slump. Como que eu dividi o conteúdo? Primeiro, vou explorar um pouco mais o efeito dos redutores de água. A gente vai falar das principais matérias-primas e depois das soluções comerciais. Porque no final você não vai comprar do teu fornecedor lá um lignosulfonato, um naftaleno. Você vai comprar uma solução comercial que ele já vende desenvolvida utilizando essas matérias-primas na composição. Como que funciona o redutor de água? Como que ele vai reduzir o consumo de água do meu concreto? O principal efeito dele é uma repulsão eletrostática. Ou seja, se a gente olhar aqui no lado esquerdo, eu tenho aqui simulando duas partículas de cimento, mas podia ser duas partículas finas.
aqui elas tendem a se aglomerar. Isso você pode observar na prática, quando você começa a molhar um pó ou cimento, tu vê que ele começa a formar uns grumos. A tendência natural é se aglomerar. O que o aditivo redutor de água vai fazer? Ele vai criar uma carga eletrostática em torno do aditivo, em torno da partícula. O aditivo vai ficar dissolvido na superfície. E aí sim, com essa carga eletrostática, ele vai fazer repulsão nas partículas, fazendo com que as partículas se espalhem e assim o concreto ganhe fluidez. Então esse é o principal efeito. Depois a gente vai falar do outro tipo de repulsão, mas é específico para policarboxilato. Aqui tem um vídeo que ilustra o efeito de um aditivo redutor de água. Eu até vou passar um pouco para frente ele, é um vídeo da MC. Ó, eles estão fazendo um concreto de ultra alto desempenho. Esse é um concreto que aí sim vai uma grande dosagem de aditivo subplastificante para conseguir plasticidade com baixo consumo de cimento, com baixa relação água-cimento e conseguir o desempenho. Bom, aqui ele vai mostrar os materiais, o processo de mistura. E o detalhe que eu quero mostrar para vocês é que antes de entrar o aditivo, aqui ele está entrando com uma silicosuspensão. O material está extremamente seco. Agora ele vai entrar com o aditivo, o restante da água, o material continua seco e o aditivo vai começar a fazer seu efeito. Então vocês vão ver que essa farofa, esse material seco, vai se transformar num material extremamente fluido. Ó, ele está começando a ganhar plasticidade. E assim que se transformou o concreto. Ou seja, esse é o poder do aditivo. Você vai conseguir produzir concretos fluidos com um teor de água menor. Bom, agora a gente vai falar um pouco das matérias-primas. Por que eu preciso entender das matérias-primas? Não é simplesmente ir lá e pedir para o meu fornecedor a solução para o meu caso? Bom, é importante você conhecer as matérias-primas para você conhecer o comportamento daquele aditivo. Cada matéria-prima vai ter suas características em específico. O aditivo redutor de água, ele não é algo recente, né? Então, ó, desde 1930 já começou a se estudar isso. Lá iniciamos com os lignosulfonatos, que são as matérias-primas mais básicas, e aí viemos evoluindo, entrando nas melaminas, naftalenos, polímeros vinílicos e por fim os policarboxilatos a partir dos anos 2000, que é o que a gente tem mais tecnológico. E conforme a gente foi evoluindo também, conseguimos produtos com maior poder de redução de água. Então, enquanto um lignosulfonato vai ficar de 8, 10% de redução, nós temos policarboxilato com chegar a 40% de redução do teu consumo de água. Bom, vamos falar da nossa primeira matéria-prima aqui, o lignosulfonato. Vocês vão ver aqui que tem uma característica, uma classificação de tipo 1, tipo 2, de acordo com a matéria-prima. Essa é uma classificação normativa que vai estar em cada matéria-prima aqui, vai ter a especificação. O lignosulfonato é um produto que vem da indústria de papel celulose. A lignina, que é a molécula, é um biopolímero das células vegetais e ela é removida por um processo de sulfonação com sulfitos ou bisulfitos. Essa matéria-prima, ela vem do... Essa matéria-prima, ela é um resíduo do processo de produção de papel celulose. Sendo assim, ela é um produto que em geral tem um baixo custo, um bom custo-benefício, redução razoável no consumo de água. Um dos efeitos colaterais é que ele dá retardo no concreto, mas ele tem uma boa manutenção de abatimento. O que significa isso? Eu vou colocar esse produto no meu concreto, ele vai aumentar a fluidez do concreto, mas vai manter o concreto fluido. Ele não vai perder o efeito tão logo. E aqui nós temos aqui nós já entramos na classificação de redutor de tipo 2, são produtos com maior poder de dispersão de água. O primeiro deles é o naftaleno, que foi o primeiro superplastificante assim, já é um produto com alta dispersão, porém um dos pontos negativos no naftaleno é a baixa manutenção dele. Geralmente são utilizados em combinação com algum carboidrato, gluconato ou algo nesse sentido para te conseguir melhorar a manutenção dele. Muitas vezes é utilizado junto com o lignosulfonato. Além dele temos as
melaninas, que vão ter um comportamento semelhante aos naftalenos, porém é uma matéria-prima mais cara, então ela não é tão utilizada na composição dos aditivos, mas ainda tem fornecedores que utilizam essa matéria-prima, por isso que é importante conhecer ela. E ela vai ter as características mais ou menos do naftaleno, bom dispersão de água, porém baixa manutenção. Por fim, chegamos na matéria-prima mais moderna que temos atualmente, que são os policarboxilatos. Esses sim, são considerados matérias-primas de superplastificantes com melhor desempenho, melhor corte da água, melhor manutenção, possível de sintetizar diversas composições, diferente dessas outras matérias-primas que eu apresentei antes. Os policarboxilatos têm essa vantagem, que são cadeias longas com ramificações, e você consegue modificar essa cadeia, aumentar o comprimento dela, pendurar coisas aqui, deixar a cadeia maior, então tu modificar o comportamento desse aditivo. Então essa é a grande versatilidade dele. Aqui tem um exemplo, então nós temos aqui um tronco de policarboxilato e aqui enxertos de poliéster, e assim a gente consegue modificar esse comportamento. E aqui nesse slide fica mais ilustrativo. Aqui eu explico por que o policarboxilato tem um poder tão grande de dispersão e manutenção. Porque assim, o policarboxilato, por ter essas cadeias com grandes ramificações, além do efeito de repulsão eletrostática, ele vai ter mais um efeito nas moléculas de cimento, que é esse aqui de repulsão estérica. É como se fosse uma repulsão física mesmo. Então eu vou ter as cadeias e elas vão ficar se batendo, não deixando as partículas de cimento se aproximar. E assim eu consigo uma maior dispersão e manutenção. Ainda, a maioria dos policarboxilatos, eles não vão ter uma manutenção tão boa quanto, por exemplo, um lignosulfonato. Mas eles já têm uma manutenção bem melhor do que o naftaleno e outros produtos que eram utilizados para superplastificante. É um produto que, por ser mais tecnológico, ele vai ter um custo mais alto, mas também entra na questão de custo-benefício, porque ele vai dispersar mais água. Uma das grandes vantagens é que ele não retarda a hidratação do cimento, então em alguns usos isso é muito interessante, vou apresentar mais para frente. E como eu falei antes, eles podem ser desenvolvidos com diversos formatos de cadeia, modificando o comportamento dele, como por exemplo, posso desenvolver um polímero mais voltado para reologia, mais voltado para resistência inicial, mais voltado para manutenção de abatimento, com menor incorporação de ar, então tudo isso eu consigo ir modificando na cadeia. E agora sim, a gente entra nas soluções comerciais. Como eu falei antes, você vai comprar já um pacote da empresa aditivo pronto já, que ele vai incluir ali nesse produto comercial várias matérias-primas. Primeiro deles, vou falar dos plastificantes ou polifuncionais. E aí esse produto ele pode ser um polifuncional acelerador ou retardador. As principais matérias-primas desses produtos são lignosulfonatos, naftalenos e carboidratos para melhorar a manutenção e estabilidade. Eu tinha falado para vocês anteriormente que o naftaleno ele é utilizado para fazer superplastificante, mas alguns anos atrás teve uma crise do ligno, onde o ligno começou a faltar no mundo todo. Isso ocorreu porque, como eu tinha falado, o lignosulfonato ele é um resíduo da indústria papel celulose, mas as plantas mais modernas de papel celulose não têm mais esse resíduo. Então começou a faltar. E aí começou a se desenvolver polifuncional com naftaleno na composição. E tem funcionado muito bem, já é uma prática bem comum na indústria. Muitas indústrias já não têm ligno na composição dos seus produtos. E aí, claro, tem que estabilizar ele com carboidrato para melhorar a manutenção. São produtos com custos mais acessíveis, geralmente ali de 2 a 5 reais por litro, e a dosagem típica de 0,4 a 1,2%. Todos os produtos eu vou colocar essa dosagem típica, que é o que é usado em geral, mas não que não possa ser utilizado em dosagens maiores. Qual que é o principal uso dos polifuncional? É as concreteiras. Então, produção de concreto usinado. E aí ele pode ser utilizado tanto em concreto de linha como em concreto para piso, mas o grande uso dele é nesse segmento. A maioria das concreteiras vão utilizar um polifuncional na sua composição. Alguns detalhes é que geralmente o polifuncional dá retardo, então tem que cuidar da dosagem para não retardar demais o concreto, principalmente em piso. Já quis trazer esse vídeo de uma concretagem de piso para
alertar vocês desse cuidado. Aqui vamos para a nossa segunda solução comercial, que são os mid-range. O que seria o mid-range? Ele seria um aditivo intermediário entre um polifuncional e um superplastificante. O superplastificante eu vou apresentar em seguida. Então, ele vai ter ali na sua composição, geralmente, policarboxilato, naftaleno e um carboidrato para melhorar a estabilidade. Ele vai ter um poder de dispersão maior que um polifuncional, mas em geral ele tem menos manutenção e menos retardo. Em geral, esse é o comportamento dele. Mais comum é a utilização de policarboxilato e mais o carboidrato. Por uma questão de custo-benefício, utiliza-se mais o policarboxilato. O preço dele, então já é um produto com desempenho melhor, o preço vai ser um pouco mais caro, de 7 a 15 reais, geralmente nessa faixa. E a dosagem típica em torno de 0,3 a 1,2%. Qual que é o uso desse produto? Bom, por ele ter um retardo menor que o polifuncional, dentro de uma produção de concreto, ele é utilizado principalmente em piso. Por que a gente utiliza ele em piso? Para não ocorrer esse tipo de problema, de ter um excesso de retardo e começar a dar, que é conhecido como borrachão, que a superfície começa a endurecer, mas a parte inferior do concreto ainda está no estado fresco e dificulta o polimento. Então, em piso ele é muito utilizado, mas pode ser utilizado na linha. Tem muitas concreteiras que utilizam ele como produto de linha, e em pré-fabricados também ele é utilizado por apresentar um retardo menor. Bom, por fim, o nosso último aditivo redutor de água, que é o superplastificante, ou também comercialmente conhecido como hiperplastificante. E aí sim, na composição a gente vai ter policarboxilato ou naftaleno, geralmente é policarboxilato. E aí nós estamos falando de um produto que é policarboxilato puro, aí já não vai ter mistura com carboidrato, com retardador, esse tipo de coisa. E aí sim, a gente vai ter uma alta dispersão. A manutenção geralmente é mais baixa que um mid e um polifuncional, apesar de termos polímeros com alta manutenção, mas em geral é mais baixa manutenção. O mais comum é ter polímeros de baixa manutenção. O preço varia ali de 9 a 20 reais, então estamos falando de um produto mais caro, e a dosagem típica de 0,3 a 1,2%. Essa faixa de dosagem é meio comum a todos os tipos de aditivo, geralmente é nessa faixa, mas pode ser utilizado em mais, né? Eu dei o exemplo lá do concreto de ultra alto desempenho no vídeo. Um concreto de ultra alto desempenho, a dosagem chega a 2,5%, 3% em relação à massa de cimento. Então podem ter dosagens que fogem essa faixa, mas o mais comum é dentro dessa faixa. Eu coloco essa faixa para vocês, que se vocês forem dosar um concreto, vocês sabem por onde iniciar. Vocês iniciam por essa faixa, e se vê que dá para dosar em porcentagens maiores, vai dar um desempenho de dosagens maiores, vocês podem ir testando. Ele pode ser usado, principalmente falando em operação de concreteira, combinado com controlador de hidratação, porque como ele é um produto que não retarda o endurecimento do concreto, numa operação de concreto, quando tem que transportar longe o concreto, muitas vezes é interessante utilizar um estabilizador para segurar essa pega do concreto e também melhorar a manutenção. Aqui o principal uso é pré-fabricados. Praticamente toda a indústria pré-fabricada vai utilizar um aditivo dessa linha. Aqui tem então um vídeo de um pré-fabricado fazendo a concretagem com concreto autoadensável, que é uma outra aplicação dele. Concreto autoadensável a gente precisa de um superplastificante para produzir. Isso é um produto obrigatório que vai ter na composição do autoadensável. Concreto de ultra alto desempenho também. Produção de concreto, piso. Então eu consigo utilizar esse aditivo num piso para mim ter um menor retardo e melhorar o polimento do meu concreto. E por fim, o último ponto que eu queria abordar com vocês é os ensaios de controle de qualidade e aceitação dos aditivos. Bom, a partir desse item aqui para baixo, vou botar uma caneta aqui. Bom, isso aqui são ensaios normativos. São ensaios obrigatórios do produto, que geralmente a indústria do aditivo faz para desenvolver e também controle de qualidade desse aditivo. É teor de sólidos, pH, densidade, cloretos solúveis, cor e homogeneidade, que é um critério de aceitação do produto.
e alguns critérios específicos para redutores de água, que é a mínima redução de água, o ar incorporado, tempo de pega, e também avalia seu ganho de resistência dele, comparando um concreto padrão e um concreto com aditivo. Mas o ponto que eu queria abordar um pouco mais com vocês é o ensaio de ponto de saturação. Bom, esse é um ensaio bem interessante para vocês fazendo o desenvolvimento de traço de vocês, que inclusive é o ensaio que a gente utiliza no nosso software para desenvolvimento de traço. Esse ensaio, tu vai conseguir verificar o comportamento aditivo com diferentes porcentagens. E aí você consegue ver, variando a porcentagem de aditivo, quando que eu tenho um melhor desempenho do aditivo. Quando que eu tenho ali um salto na dispersão. E também encontrar o meu limite máximo de aditivo. Então esse é um ensaio bem interessante, ele pode ser feito por cone de Cantor ou cone de Marshall. O cone de Cantor é mais simples, é um ensaio mais rápido. Inclusive também, além dessa parte de desenvolvimento, que eu considero bem importante fazer esse ensaio, pode ser também um ensaio de aceitação do teu aditivo. Se mantiver na tua concreteira uma amostra de cimento padrão, pega lá e coleta um dia 50 kg de cimento que chega de uma carga. E toda vez que chegar um aditivo, você repetir o ensaio de cone de Cantor com esse mesmo cimento, é importante que seja o mesmo cimento, você pode comparar a dispersão do aditivo e verificar se ele está tendo o mesmo desempenho. Por isso que é um ensaio bem interessante, ele é bem versátil, e a gente utiliza o nosso software como um dos critérios de dosagem. O conteúdo seria esse, que eu queria abordar com vocês toda essa parte de redutores de água, matéria-prima, aplicações. Qualquer dúvida, deixe no comentário que a gente vai estar respondendo, ou entre em contato comigo, pode me chamar no WhatsApp, no e-mail, que vamos estar tirando as dúvidas de vocês. E se você quiser dosar o seu concreto com o nosso software, o Economic Concrete, onde lá você consegue inserir todas as características do aditivo e fazer o processo de dosagem, clique no link abaixo também, vai deixar um link para você ter acesso ao nosso site e conhecer nossa solução.